E aí, pessoal? Já pararam para pensar em como a gente dá nome para absolutamente tudo que existe? Desde as coisas que a gente pode tocar até as ideias que vivem só na nossa cabeça? Pois é, hoje vamos mergulhar nas palavras que são literalmente os blocos de montar do nosso mundo. Vamos nessa! Pense aí um pouquinho. Parece uma mistura meio maluca, né? A gente tem uma criatura de fantasia, uma cidade enorme, um bicho de estimação e uma emoção. O que será que conecta tudo isso? Exatamente! O ponto em comum é que todos eles têm um nome. E na língua portuguesa, a classe de palavras que nomeia tudo, seja real ou imaginário, é a dos substantivos. Sério, sem eles a gente não conseguiria nem ter uma conversa. Eles são a base de tudo. Então, para a gente entender de vez esse poder todo, vamos definir direitinho o que é um substantivo. Pense neles como as peças de Lego da nossa comunicação. A definição oficial é essa aí, ó. Substantivo é a palavra que dá nome aos bois e também às pessoas, aos lugares, aos sentimentos, às ideias. Basicamente, se algo pode receber um nome, essa palavra é um substantivo. Simples assim. E olha só, tem um truque muito fácil para achar um substantivo na frase, uma dica de ouro. Pega a frase "o cachorro corre". O verbo é corre, certo? Agora a gente pergunta pro verbo: quem corre? A resposta: o cachorro. Pronto, achamos o substantivo. Funciona na maioria das vezes, pode testar. Bom, agora vem a parte mais legal. Os substantivos não são todos iguais. Eles meio que se organizam em diferentes famílias, sabe? Cada uma com a sua própria vibe. Vamos conhecer os 9 tipos principais. A primeira duplinha é a do geral contra o específico. O substantivo comum fala de qualquer cidade, de um jeito bem genérico. Já o substantivo próprio dá nome e sobrenome, sempre com letra maiúscula. São Paulo. Um é a categoria, o outro é indivíduo com RG e tudo. Depois, a gente tem o que existe por si só e o que depende de outra coisa para existir. Um cachorro ou até um dragão tem existência própria, seja no mundo real ou na nossa imaginação. Mas a alegria ou a coragem, elas precisam que alguém sinta. Esses são os concretos e os abstratos. Alguns substantivos são a origem de tudo, a matéria-prima. Pensa na palavra pedra, folha ou chuva. São palavras primitivas. A partir delas nascem outras como pedregulho, folhagem e chuvarada. Essas são as derivadas. É como se uma fosse o tronco da árvore e a outra os galhos. Essa dupla aqui é bem fácil de visualizar. Os substantivos simples são feitos de uma palavra só, como flor. Já os compostos são tipo uma fusão, juntam duas ou mais palavras para criar um sentido totalmente novo, tipo beija-flor, uma soma que cria algo diferente. E agora o mestre dos grupos, o substantivo coletivo. É uma palavra sozinha, no singular, que dá nome para um monte de coisa junta. Em vez de falar um monte de cães, a gente fala matilha. Em vez de um monte de navios, frota. É muito mais prático, né? E a nossa língua tem vários exemplos super criativos. Mas calma que não acabou. Os substantivos são tipo transformistas. Eles mudam de forma para indicar gênero, quantidade e até tamanho. Vamos ver como essa magia toda acontece. Falando de gênero, o mais comum é ter uma forma para o masculino e outra para o feminino. Tipo menino e menina. Mas tem uns casos especiais, como o artista e a artista, que só o artigo o ou a que muda. Ou a criança, que já serve para os dois. E para animais, a gente usa macho e fêmea para especificar, como em cobra macho. Para falar de quantidade, a gente usa o plural. A regra geral é só botar um S no final. Mas o português adora uma exceção, né? Palavras que terminam em ão, por exemplo, podem virar ãos, ães ou ões. É uma questão de conhecer os padrões e se acostumar. E por último, a gente pode mudar o grau para indicar tamanho. Uma casa pode virar um casarão se for gigante ou uma casinha se for pequena e aconchegante. A gente usa umas terminações especiais, os sufixos, para fazer essa mágica. E aqui está o pulo do gato. O grau nem sempre é sobre o tamanho real da coisa. Quando a gente fala paizão ou amigona, não é que a pessoa seja gigante. A gente está usando o aumentativo para mostrar carinho, admiração. O diminutivo também faz isso. A intenção por trás da palavra muda tudo. Ufa! Passamos pelos 9 tipos de substantivos e vimos como eles se transformam. Agora, com todo esse conhecimento, todo mundo está mais preparado para usar as palavras de um jeito muito mais criativo e poderoso. A verdade é essa. Dominar os substantivos é como ter uma caixa de ferramentas completa. Com ela, a gente consegue descrever o mundo com mais cor,
mais emoção e mais precisão. Cada tipo, cada variação é uma ferramenta para construir a realidade que a gente quer comunicar. Fica aí uma pergunta para pensar. Quais foram os substantivos que mais apareceram nessa nossa conversa de hoje? Comecem a reparar neles no dia a dia. Vocês vão ver que eles estão em todo lugar, o tempo todo, dando nome a tudo que nos rodeia. Olha, todo este conteúdo foi idealizado a partir do trabalho do professor Ivan Costa, a quem a gente agradece. Se essa nossa análise ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!